Muito bem. Só para recapitular aqui, a última coisa que a gente viu foi uma matéria que se chama trabalho. Trabalho é uma quantidade de energia que vai ser transformada ou transferida. E agora a gente vai ver essas energias, essas modalidades de energia. E aí a gente calculou o trabalho assim: força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Por que esse cosseno? Porque o trabalho é um produto escalar. E quando a gente faz produto escalar entre dois vetores, para calcular o módulo dele aqui, a gente usa o cosseno. E o produto escalar dá como resultado uma grandeza escalar, ou seja, trabalho, energia, não tem direção e sentido. Só tem um número associado a ele e uma unidade. Para calcular isso aqui, aliás, esse cálculo aqui é para o trabalho de uma força constante. No caso de uma força variável, ou você faz a integral, ou o trabalho vai ser a integral dessa força em função de x dx, ou você faz a área, que significa a mesma coisa. Agora a gente vai ver três tipos de energia. Energia mecânica, ela é dividida em três tipos. Energia cinética, que vai ser representado pela letra K, e energia potencial, representado pela letra U. Potencial gravitacional ou potencial elástico. Vamos ver primeiro energia cinética. É uma energia que está relacionada com o movimento. Vamos lembrar disso aqui, ó. Lá em movimento uniformemente variado, a gente viu essa equação de Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta S. Vou passar esse v0 para o lado de cá, vai ficar menos v0, é igual a 2a, mas por que eu pus G? Eu estou vendo essa maçã aqui. 2a vezes d. Passar o 2 dividindo, v ao quadrado sobre 2, menos v0 ao quadrado sobre 2. Eu troquei o ΔS por d aqui, para ficar mais fácil. Passei o 2 dividindo, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a equação inteira, vou multiplicar por m. O que aconteceu? Eu tenho aqui massa vezes aceleração, que é força, vezes a distância. Vamos imaginar aqui um exemplo simples, né, que a distância e a força, nesse meu exemplo, elas têm a mesma direção, então eu não preciso daquele cosseno. Ou seja, esse lado da igualdade representa o trabalho. E do lado de cá, eu tenho uma diferença de energia, que seria uma energia final menos uma energia inicial. Então, é uma diferença de energia, final menos inicial. E essa energia, como ela está associada ao movimento, porque tem velocidade aqui, a gente vai dar o nome para ela de energia cinética. Isso aqui, ó, é tão importante que se chama teorema da energia cinética. Ou seja, o trabalho, lembrando que massa vezes aceleração é força resultante. Então aqui é o trabalho da resultante, é igual a variação da energia cinética. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: primeiro, essa parcela aqui, ó, que depende da massa e do movimento, da velocidade, se chama energia cinética. Aqui no caso seria final e aqui a inicial. E esse teorema diz o seguinte, que o trabalho resultante, eu falei para vocês que trabalho é uma quantidade de energia que foi transformada ou transferida, resultado da ação de uma força. Então a ideia seria o seguinte: um corpo ele recebeu uma quantidade de energia, trabalho, e o que ele fez com essa energia? Ele aumentou o seu movimento. Resumindo, seria isso. Você deu um empurrão no corpo, o que aconteceu? Ele estava andando,
Depois do empurrão, ele passou a correr. Então, esse empurrão, esse trabalho, essa energia que você transferiu para ele, foi usada para aumentar a velocidade. Ou melhor, para aumentar a energia cinética. Vamos fazer um exemplo bem simples, só para a gente aplicar a fórmula. Vamos imaginar aqui, ó, essa maçãzinha está parada e ela cai. A hora que ela estiver chegando no chão, ela vai atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Qual que é a energia cinética dela? Energia cinética, mv² sobre 2. A energia cinética inicial é zero, né? Ela estava parada aqui na massa 2, velocidade 10² sobre 2. Então, corta, 100 joules. Essa é a quantidade de energia que ela chega aqui no chão, um pouquinho antes de bater no chão. O que vai acontecer? A hora que essa maçã bater no chão, ela vai rachar, ela vai quebrar, ela vai fazer barulho, ela vai estragar, ela vai amassar. Por que isso acontece? Porque ela está em movimento e, de repente, ela tem que parar. Ou seja, ela tem 100 joules de energia e essa energia vai ter que ser absorvida. Então, isso que é o impacto. O impacto significa absorver essa energia, significa transformar essa energia que era cinética em qualquer outra coisa. Barulho, calor, deformação. Você tem uma transformação de energia. Na verdade, a gente viu aqui duas transformações, mas a primeira eu vou falar agora. Então, eu falei para vocês que energia mecânica é cinética, potencial gravitacional ou potencial elástico. Vamos falar agora da potencial gravitacional. Vamos pegar essa... Vamos fazer o contrário agora. Vamos pegar essa maçã e vamos imaginar que para ela... Em vez de a gente imaginar que ela nasceu aqui, vamos imaginar que alguém pegou ela do chão e prendeu ela aqui em cima. Para eu pegar uma maçãzinha que tem um certo peso e levar até lá em cima, uma certa altura, o que você vai ter aqui vai ser o trabalho da força-peso, o trabalho da força gravitacional, para ser mais correto com os termos. Como é que calcula trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força aqui é o peso, então é mg. Vou colar aqui, vou usar esse mesmo exemplo, mg. Peso mg. O deslocamento é a altura e o cosseno, o peso é para baixo, o deslocamento é para cima. Então, o cosseno é cosseno de 180, que é menos 1. O trabalho do peso vai dar mg, vamos arredondar a gravidade para 10. A altura, vou pegar esse exemplo aqui, 5 metros vezes menos 1. O trabalho do peso é 2 vezes 5, 10, né? Menos 100 joules. Lembrando que o menos significa que o deslocamento foi contrário à força. Certo? Isso aqui foi forçado, alguém teve que perder energia para isso aqui acontecer. Então imagina a pessoa que fez isso, a pessoa que veio aqui, pôs a mão na bolinha e ergueu ela até aqui em cima, essa pessoa ela perdeu energia. Ela vai ter que comer alguma coisa daqui a pouco, uma barra de chocolate, para repor essa energia. Então a pessoa perdeu energia, por isso que o trabalho aqui é negativo. Mas esses 100 joules, na verdade, foi uma energia que foi transferida dessa pessoa que fez esse esforço para a maçã. Aí a maçã está aqui agora. Ela está aqui com 100 joules de energia. Ela tem 100 joules de energia aqui. Duvida? Olha aqui, é o mesmo exemplo. Então o que aconteceu foi o seguinte, quando ela estava aqui no ponto A, ela tinha 0 de energia cinética. Mas ela tinha, pela altura, que eu coloquei no exemplo, ela tinha 100 joules de energia potencial gravitacional. Quando ela cai, você tem uma transformação de energia. 100 joules de potencial gravitacional é transformado em 100 joules de cinética. Imaginando que não tem nenhuma perda de energia aqui, não tem resistência do ar.
A hora que ela esborracha no chão, ela tem que dissipar esses 100 joules. Ou seja, mudou o tipo de energia, mas a quantidade não. Eu já tô adiantando a matéria de sistema conservativo. Agora, por que tem esse menos aqui? Se você abrir o livro lá, vai aparecer que variação de energia potencial é igual a menos trabalho. Lembra desse menos aqui, ó? Significa o seguinte: o trabalho do peso para levar do chão até lá em cima foi menos 100 joules. Mas se eu quiser saber quanto de energia que tem aqui, a energia no ponto A é de mais 100 joules. Então, quando você tem um trabalho negativo, ou seja, forçado, você está armazenando energia. Então, o trabalho foi negativo, menos 100 joules. Significa que você armazenou 100 joules na forma de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, a tradução seria isso: energia armazenada no campo gravitacional. Então, por isso tem esse sinal de menos aqui. Quando o trabalho for negativo, significa que você armazenou energia. Bom, já que trabalho é... Deixa eu aumentar aqui. No caso de uma força variável, né? Ó, trabalho, uma força que varia com a distância. Então, o trabalho vai ser a integral dessa força dx. E essa distância ela vai de um valor inicial ao final. Substituindo aqui, ó, esse sinal de menos vai ficar assim. Está aqui, substituindo. Então, a variação de energia potencial é menos, que é menos essa mesma integral. No caso do peso, vai ser menos. No lugar da força, agora eu vou colocar peso, que é mg, dx. E aqui o x no meu exemplo, ele foi do chão, né? Ele foi do chão, do zero, até uma altura h. Como o mg é constante, não depende do x, então ficou aqui menos mg vezes o dx, que vai ser a altura que varia de zero, né? Essa altura que ela vai de zero até o h. Então, essa integral aqui, a gente já tinha visto esse resultado aqui, ó, de forma mais simples, né? mgh. Então, a gente vai definir a energia potencial gravitacional como mgh. E para fechar, energia potencial elástica. Então, agora vai ser uma energia armazenada numa mola. Energia potencial elástica. Então, uma das maneiras que a gente analisou a força elástica foi por meio de um gráfico. Então, se eu tenho um gráfico, eu quero fazer o gráfico aqui da força elástica em função da distância. Lembrando que força elástica é K vezes X. Então, se eu tenho um X igual a zero, eu tenho uma força elástica igual a zero. Se eu tenho uma deformação de valor X, eu vou ter uma força elástica de valor Kx. Esse gráfico aqui, ó, a integral dessa função vai me dar o trabalho. Vai me dar a quantidade de energia envolvida nesse processo. Só que a integral dessa função nada mais é do que a área do triângulo. O trabalho da força elástica vai ser Kx. Vamos lá. Devagar. Aqui vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base é o x, a altura é o kx dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica vai ficar kx² sobre 2. Nesse caso aqui, ó, se a gente olhar no desenho, fica mais fácil de entender que se o meu deslocamento foi de A para B,
A força elástica, que é uma força restauradora, ela está no sentido contrário. Então, o trabalho aqui vai ser esse valor negativo, certo? Aí você lembra que a variação de energia é igual a menos trabalho. Então, eu vou definir como energia... vou usar o I, não. A gente vai definir como energia... Isso é um U, tá? Gente, tá horrível ali. Energia potencial elástica como kx quadrado sobre 2. Vamos ver na integral como que ficaria isso. A integral também é básica, é a mesma coisa, né? Bem parecido. Mas a diferença de energia, então, vai ser essa integral de x inicial até x final, só que a força elástica agora é variável, ela é kx dx. No caso aqui ela é menos kx, né? Porque ela é uma força restauradora. Então o ΔU vai ser menos com menos dá mais, esquece isso. E a integral de kx é kx quadrado sobre 2. E aí o intervalo vai ser esse, de x inicial a x final. Certo? Então, resumindo é isso. Energia cinética, mv quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, mgh. E energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Tem uma última coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar, que é um resuminho do livro do Halliday, que ele fala o seguinte, ó, o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui a gente discutiu, por exemplo, quando a gente falou sobre o trabalho da força-peso. Se a gente calcular o trabalho da força-peso numa trajetória vertical, vai ser mgh. Na verdade, vai ser mais ou menos mgh. Vai depender se for subida ou se for descida. Se eu fizer isso num degrau, o trabalho da força-peso vai ser mais ou menos mgh. Se eu fizer isso num plano inclinado, o trabalho da força-peso vai ser mais ou menos mgh. Ou seja, não depende da trajetória. Se eu subir pela escada, vai dar menos mgh. Se eu descer pela rampa, vai dar mais mgh. Se você somar os dois, vai dar zero. Ou seja, a ida deu mais mgh. Na volta, deu menos mgh. A soma dos dois vai dar zero. Aqui, ó, na subida, o trabalho do peso deu menos mgh. Na descida, aqui falei ao contrário, né? Na descida vai dar mais mgh. Soma os dois, vai dar zero. Então, quando a soma do trabalho na ida com a volta der zero, você tem uma força chamada de força conservativa. Só para você entender o contrário disso, o que é uma força não conservativa? O atrito, por exemplo. Porque se o meu deslocamento for de A para B, o atrito vai ser para a esquerda. Aí o trabalho do atrito vai ser menos alguma coisa. Agora, se o meu deslocamento for de B para A, o atrito vai ser para a direita. Contrário também. Aí o trabalho do atrito vai ser menos alguma coisa. Percebe que somando esses dois vai dar menos alguma coisa? Não vai dar zero? Então isso aqui é uma força não conservativa. O atrito é um exemplo de força não conservativa. O peso é um exemplo de força conservativa. A gente para por aqui. Daqui a pouco a gente volta.